Vamos agora à Palavra de Esperança com o pastor Amarildo Fernandes. Estou de volta aqui com a nossa Palavra de Esperança, nossa mensagem. Durante essa semana nós vamos falar de Isaías, do livro de Isaías. Quando você nos ouve aqui, sempre nós tiramos um tema, escolhemos um tema, falamos sobre esse tema. Mas essa semana nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos trazer 5 ministrações do livro de Isaías, do livro do profeta Isaías, falando naturalmente em cada uma dessas ministrações a respeito de uma situação, mas sempre usando textos do profeta Isaías. Vamos começar pelo capítulo 6, onde Isaías é de verdade levantado e ungido profeta. A palavra de Deus diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e hábito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa experiência maravilhosa, sobrenatural, que Isaías viveu, transformou totalmente a sua vida. E eu quero falar um pouco disso hoje, passar para você essa meditação, essa palavra. Você que está vivendo isso, você que chegou na casa de Deus, aceitou a Jesus Cristo, foi levado até a igreja e ali está. E você que está pensando o que fazer, que posição tomar, o que fazer diante de Deus. Claro que nós, quando chegamos na presença de Deus, muitas e tantas vezes estamos como Isaías estava aqui. Nós nos sentimos impuros, porque afinal nós vivemos uma vida assim, uma vida de iniquidade, uma vida de impureza, vivendo em meio a pessoas impuras, exatamente como Isaías diz aqui, como ele vivia, o que acontecia com ele. Ora, então, se nós vivemos assim, e se nós chegamos diante de Deus como Isaías se chegou, e esse Deus com o qual Isaías teve essa maravilhosa experiência, é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, nós podemos tirar lições daqui, lições desse fato, desse ocorrido, para trazer para as nossas vidas e ser ensinados a como nos portar e a como permitir que Deus mova na nossa vida, na sua e na minha vida, para que nós sejamos o profeta de Deus, profetas de Deus verdadeiramente, trazendo a sua palavra para a edificação da igreja. Então eu quero levantar alguns pontos aqui com você desse texto, apenas para que nós possamos aprender. Ora, Isaías teve essa experiência. Ele viu os céus naquele lugar. Ele viu anjos, serafins que cantavam a glória de Deus, o nome santo de Deus, o Rei dos exércitos na terra. Toda vez que o Senhor move dessa maneira, evidentemente que a glória de Deus vem e chega até nós, como chegou até Isaías. Você já pode ter sentido isso, percebido isso. Quando Isaías nota essa presença extraordinária de Deus, a primeira coisa que ele diz é:
ai de mim que vou perecendo. E aí ele admite a sua condição. Isso é o que eu e você precisamos fazer também diante de Deus. Admitir a nossa condição humana e falha. Isaías faz isso. Ele diz: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ora, ele sabia qual era a condição dele. Ele não negou essa condição. Muito ao contrário, antes ele assumiu essa condição. O que eu e você não podemos fazer é nos achegar diante de Deus tentando ser uma coisa que nós não somos, querendo passar uma coisa que nós não somos. Isso é um erro terrível diante de Deus, porque não adianta que eu e você façamos isso, uma vez que Deus, quando olha para nós, Ele nos transpassa, Ele vê muito além daquilo só que é a nossa aparência externa. Ele vê o profundo do nosso coração. Isaías sabia disso, sabia que não adiantava negar a sua própria condição, antes seria melhor assumir essa condição. Porque aí, quando ele assumiu a condição, quando ele assumiu os seus erros, as suas dificuldades, as suas lutas, ele não foi tocado para fora da presença de Deus, ele não foi retirado da presença de Deus, simplesmente houve algo extraordinário, porque naquele instante, quando ele diz isso, um dos serafins voou para ele, trazendo na mão uma brasa viva que tirou do altar, uma tenaz, e com ela tocou a boca de Isaías e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Se eu não admito as minhas impurezas e os meus pecados diante de Deus, eles vão permanecer em mim como estão, porque eu não os admito. Quando eu admito o meu pecado, aí Deus toca na minha vida pelo Espírito Santo, com a brasa viva do altar, e tira a iniquidade. É o sangue de Jesus movido sobre as nossas vidas que faz isso. Mas isso só acontece quando eu admito as minhas falhas e as minhas lutas. Tem uma música popular que tem um verso que eu acho lindo, que diz que falados os pecados calam. Toda vez que nós falamos, toda vez que nós colocamos para fora as nossas dificuldades, toda vez que nós assumimos os nossos erros e nos arrependemos deles, o Senhor vem e nos toca com brasa viva a nossa vida, e aí então o pecado é retirado de nós, o perdão nos é concedido. E logo depois disso, o que acontece com Isaías? Ele ouve a voz do Senhor que diz a ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ora, o que Deus fez aqui com Isaías? Primeiro, ele viveu uma experiência extraordinária. Isso é a primeira coisa que nós precisamos buscar em Deus. Viver uma experiência extraordinária com Deus, uma experiência sobrenatural com Deus, que nos permita ver que verdadeiramente Deus existe, que Deus não é só uma palavra escrita num papel, Ele é mais que isso. Essa experiência nos leva para esse lugar, o lugar de perceber a existência de Deus de uma maneira muitíssimo profunda, muitíssimo profunda. Isso foi a primeira coisa que Isaías viveu, uma experiência com Deus. Vivendo essa experiência, ele é levado à sua condição humana, à dimensão da sua condição humana. Quando nós nos colocamos diante de Deus e percebemos o tamanho de Deus, percebemos imediatamente a nossa pequenez, como nós somos pequenos diante de Deus. Isaías faz isso, acontece isso com Isaías, e ele aí coloca a sua condição. Ele era um homem impuro, de lábios impuros, sabia disso, sabia que precisava ser transformado para fazer a obra que Deus tinha na vida dele, e Deus também sabia isso. Se é algo que eu sei e que você sabe, esse algo que nós sabemos, Deus já o sabe há muito tempo, muito antes de nós.
não nos escolhe pelas nossas qualidades, então, pelas nossas santidades. Muito ao contrário, Ele nos escolhe porque nos escolhe e nos purifica para aquilo que Ele nos escolheu. Fez exatamente isso com Isaías. Isaías toma a posição do que ele é, se arrepende por aquilo que ele é, e aí Deus toca e ele é transformado para uma coisa, com uma finalidade. Deus não nos transforma por nada, Ele nos transforma porque tem para cada um de nós um propósito, e sabe que para cumprir o seu propósito nas nossas vidas, nós precisamos verdadeiramente ser transformados. Quando tudo isso acontece na vida de Isaías, Deus então faz uma pergunta. Ele diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías, transformado, mudado, um outro Isaías, imediatamente diz, sem pestanejar, né? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não pensa, ele não gasta o tempo dele pensando se está preparado, se não está preparado. Ele sabia que estava. Ele sabia que estava. E então imediatamente ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não ficou perguntando aquilo que ele iria fazer, qual seria a tarefa que Deus tinha dado para ele, qual o chamado dele diante de Deus. Ele não se preocupa com nada disso. Há nele uma confiança absoluta. Ele pode ser enviado, ele pode ser mandado, ele pode ser enviado por Deus para onde ele quiser. Então Deus diz a ele no 9: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se a ser sarado. Ora, Deus manda Isaías num propósito difícil, para pregar para um povo de um coração endurecido. Ainda assim, Isaías toma a sua tarefa, ele toma aquilo que é para ser feito, e ele vai e faz. E é um dos profetas mais importantes da Bíblia, um dos maiores profetas da Bíblia. Um profeta messiânico que teve todo o seu ministério dar direções para a vinda do Messias. Um homem importante em qualquer época, nessa ou em qualquer outra época. Um profeta verdadeiramente de Deus, que nunca recuou das suas posições, porque foi transformado nesse lugar, porque foi tocado com a brasa viva do altar. Isaías não seria tocado por essa brasa se não estivesse no templo. Você não será tocado pelo Espírito se não estiver na igreja. Você não receberá de verdade o selo para o seu ministério se você não estiver ligado na igreja. Você precisa estar ligado à igreja para exercer o seu ministério, ligado ao templo, ligado ao corpo de Cristo. As bênçãos de Deus estão com certeza separadas e preparadas para você, como estavam para Isaías. Os serafins ainda buscam você no templo para tocar a sua vida com as brasas vivas do altar, pelo Espírito Santo de Deus. Mas se você não estiver na presença de Deus, como chegar a esse lugar? Como viver essa experiência maravilhosa de Isaías? Eu quero orar pela sua vida, colocar a sua vida diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que nesse momento há profetas e profetisas ouvindo essa palavra, Senhor. Pessoas que o Senhor chamou para o ministério, pessoas que o Senhor chamou para enviar, Senhor. Que cada um possa dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos encerrando a mensagem, continuamos ainda com o nosso programa, convidando você para amanhã, às 11h30
11h30 estar aqui conosco. E você que quer me conhecer pessoalmente, eu sou o pastor Amarildo Fernandes, da Comunidade Apostólica Peniel. Você pode estar num dos nossos cultos, às quartas-feiras, 19h30, ou aos domingos, às 18h30. Nesse domingo, especialmente, o nosso culto será às 4h30 da tarde, por conta do feriado. Então, nesse domingo, 4h30, se você quiser estar comigo, Avenida Campesina Friburguense, número 92, no centro da cidade, na Rua da Feira. Continue com o nosso programa, tenha um grande dia e não marque nenhum encontro para amanhã às 11h30 não, porque amanhã nós vamos estar juntos. Até amanhã, Deus abençoe a cada um e a todos.